Primeira epístola do apóstolo Pedro. Perguntas que são básicas para a nossa fé, respostas que são essenciais. Por exemplo, para quê e não por quê? Para que fomos gerados de novo? Pergunta básica. O novo nascimento é uma das primeiras situações que ocorrem na vida do crente. O novo nascimento que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Jesus disse, tem que nascer de novo. Tem que ser novamente gerado. A palavra para isso é regeneração. Para quê? Aí alguém pode dizer, tá, mas já está respondendo, é para entrar no reino de Deus. Óbvio, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas até que o vejamos e até que entremos nele, não tem toda essa caminhada, todo esse processo que nós temos que passar? Enquanto isso, para que eu tenho que nascer de novo se eu ainda não entrei no reino e preciso nascer para entrar lá? Por que nós sofremos ou somos contristados com várias tentações? Qual é o propósito disso? Outra pergunta, como nós purificamos a nossa alma? Outra, para quê? Veja, de novo, não é por quê, é para que temos promessas. Por que nós devemos ser diligentes em acrescentar virtudes divinas em nós? Como eu disse, são perguntas básicas, mas as respostas são essenciais. Qual é o propósito da fé? Não é uma pergunta aparentemente simples. Por que Deus nos dá fé? Por que eu preciso da fé? Então veja, o versículo 9 do capítulo 1. Que resposta? Pensem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual é o propósito da fé? E você tinha pensado nisso quando foi feita a pergunta? Salvação da alma. Eu preciso crer. Essa é uma necessidade para que eu possa ser salvo. Se eu não creio nisso, veja como Deus sempre começa pelo começo. Porque eu não consigo crer nele por mim mesmo, eu preciso que ele me dê a fé. E por que eu preciso que ele me dê a fé? Exatamente para que eu entenda o plano da salvação. O fim, o propósito maior da fé é a salvação. Talvez a gente pense, por que eu preciso da fé? Eu preciso da fé porque se eu orar pedindo alguma coisa, eu não vou receber. Eu preciso da fé porque a Bíblia diz que sem fé eu não consigo agradar a Deus, então tem que ter fé para agradar a Deus. Tudo isso a fé faz. A fé faz nós crermos no poder de Deus que resolve um problema, que responde uma oração? Sim. A fé faz com que, se a gente crer nele, a gente agrade a Deus? Sim. Mas qual é o propósito maior, o propósito final, o porquê da fé? A salvação. Porque eu posso viver aqui, por exemplo, e talvez não ter uma fé que opere milagres. Não consigo crer que Deus possa responder uma oração minha. Isso não quer dizer que eu não serei salvo. Porque eu creio em Deus. Eu creio que Jesus é o caminho. Isso é a fé. Eu creio que é por Ele que eu vou ao céu. Eu creio que eu tenho que entregar minha vida para Ele. Então, o propósito maior, o fim da vossa fé é a salvação da alma. Então, para que nós fomos gerados de novo? No versículo 3 em diante diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha só, nos gerou de novo. Aí vem o propósito. Porque todas as vezes que nós falamos para quê, nós estamos falando de um propósito. Para uma... Que tipo de esperança? Então, se eu sou gerado, como está escrito aí, de novo, sou gerado de novo, né? Então, quando eu estava vivendo a minha velha vida, qual era a minha esperança? Quando eu vivia perdido, que tipo de esperança eu tinha? Que qualidade essa esperança tinha? Então, eu sou gerado de novo para uma viva esperança. Esse é um propósito. Deus nos gera novamente em Cristo para que nós tenhamos uma viva esperança. Então eu posso fazer uma segunda pergunta em cima disso. Se eu sou gerado de novo para uma viva esperança, para que eu tenha uma viva esperança, agora que eu estou em Cristo, que qualidade tem a minha esperança? Você em Cristo, que qualidade tem a sua esperança? Esperança é quando nós estamos esperando alguma coisa. É o prazo, desde o nosso desejo até o alcance de alguma coisa. É um tempo que nós esperamos. E nesse tempo, qual a qualidade da nossa esperança? E às vezes parece que nós estamos vivendo em Cristo, mas com a mesma esperança que nós tínhamos quando não conhecíamos a Cristo. O que isso significa? Tão preocupados hoje como era antes. Tão ansiosos hoje como era antes. Não mudou. Nós somos gerados para uma viva esperança, para que a esperança em nós, ela seja viva, ela seja ativa, para que ela nos capacite a esperar.
E essa esperança viva, uma esperança com paciência, conforme o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para a minha oração e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência, não esperar com desespero, não esperar com preocupação, não esperar com ansiedade, porque dessa forma eu já vivia lá, eu já era assim. Eu venho a Cristo para eu nascer de novo, para eu ser diferente, senão não precisa nascer de novo. Continua sendo a mesma pessoa. Somos gerados de novo, em primeiro lugar, para uma viva esperança, porque o que causa essa vida na esperança? O que faz essa esperança ser viva? O que está agora diferente que eu não preciso mais me desesperar? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que eu posso esperar com paciência? Porque eu posso ter certeza de que as coisas vão dar certo. Porque eu posso ter certeza, a fé. Porque eu posso ter essa fé? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus venceu. Ele tem o poder, então é isso que traz a vida, a minha esperança. Por que eu não tenho que me desesperar? Por que eu não preciso me precipitar nas minhas decisões? Por que eu posso confiar? Por que eu posso esperar? Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Então agora eu posso proceder de uma forma diferente, eu sou gerado de novo nessa condição. Mas ainda há um segundo propósito. Por que nós somos gerados de novo? Primeiro, para uma viva esperança, mas o versículo 4 continua. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Então nós somos gerados de novo, meus irmãos, para recebermos de Deus uma dádiva que não será entregue aqui. Porque se fosse para dar aqui, Deus nos daria algo que é físico, algo material, algo terreno. E qualquer coisa física é corruptível, é contaminável e murcha. Então Deus nos deu uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, e ela está guardada onde? Guardada nos céus para vós. Meus irmãos, somos privilegiados por participar da regeneração em Cristo. Deus nos faz ver a vida com outros olhos. Nós passamos a ter uma viva esperança. O ditado diz que a esperança é a última que morre, né? Mas é o ditado do mundo. A nossa não. A nossa esperança é viva. Nós cremos que no final tudo vai dar certo. Mas que enquanto não chega ao final da vitória total e completa, nós continuamos com uma viva esperança de que Jesus tem cuidado de nós, de que o Senhor Jesus está nos sustentando, de que Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da sua vida, e que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, que a sua palavra não vai passar. E nós recebemos uma herança incorruptível. Então, se você, porventura, não receber alguma coisa aqui que você sempre desejou, se você um dia não conquistar algo que você sempre quis, que isso não seja um peso para abater a sua fé, que isso não seja um peso para te tirar da vontade de Deus, porque Deus preza e prioriza a nossa eternidade. Quando diz guardada nos céus, lá na eternidade, quando chegarmos lá, a nossa herança está garantida. Aleluia. Aleluia. A tua herança está garantida, meu irmão. Aqui não está falando de galardão, está falando de herança. Aquilo que o pai dá para o filho. Galardão é recompensa por uma obra, é prêmio porque você fez alguma coisa. Além de galardões que nós vamos receber pelo que fizemos, além da salvação gratuita, dos galardões pelas obras, ainda vamos receber uma herança incorruptível. Não faço ideia do que seja, só sei que é uma herança. Imagina, você acha que a tua herança é boa? Ela vem de Deus. Essa herança é incorruptível, é incontaminável, não se pode murchar, está guardada nos céus para nós. Então, aqui nesse texto nós encontramos duas respostas. Para que fomos gerados de novo? Para que tenhamos uma viva esperança, para que não vivamos mais dentro da igreja como vivíamos fora, sem Jesus.
desesperados, preocupados, excessivamente. E para que tenhamos a certeza, meus irmãos, que aqui na terra nós somos apenas peregrinos, que nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem, somos transeuntes aqui, mas a nossa herança ela é eterna, ela está guardada nos céus para nós. Isso significa estar num lugar que não tem ladrão que consiga roubar, não tem ninguém que possa invadir o lugar em que a minha e a tua herança está guardada. E a Bíblia ainda diz no versículo de número 5, que mediante a fé, olha a fé de novo, eu preciso dessa fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Nós já falamos aqui que os apóstolos acreditavam que a salvação em Cristo, que o arrebatamento da igreja, que Cristo voltaria para reinar, ainda na época deles. Paulo tinha essa fé, ele tinha essa convicção. Pedro também tinha. Então, por isso ele está dizendo desta salvação, está falando para aquela igreja, né? Para aqueles crentes, dizendo, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Ele achava que eles estavam vivendo nos últimos tempos. Agora, o versículo 6 vai nos mostrar que é importante e que é necessário que por um pouco nós sejamos contristados com várias tentações. Esta é a versão da minha Bíblia. Tem alguma Bíblia que tem a versão diferente quando fala contristados com várias tentações? É assim que está na sua Bíblia, no final do versículo 6? Provações. E a palavra é contristados, entristecidos, afligidos, mais algum outro sinônimo? Por que nós somos afligidos por provações? Entristecidos por provações? O versículo 7 responde. Sempre que houver essa expressão para que, está explicando. Por que é importante nós sermos contristados, passarmos por algumas tristezas? Por que Deus permite eu me entristecer ou me afligir com várias provações? Para que a prova da vossa fé. Vai mostrar aqui uma comparação, mas da metade do versículo 7 para frente diz assim, olha, para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele vai comparar, veja, se o ouro é provado pelo fogo, ou seja, não é fácil para o ouro não, hein? Se ele quer ser purificado, tem que passar pelo fogo. Agora se coloca lá no lugar do ouro, fica borbulhando lá, queimando as impurezas até ficar o ouro puro. E o ouro é valioso? O ouro é precioso? Aqui está dizendo que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Mas se o ouro, para chegar a ser precioso, precisa de passar pelo fogo, imagina a nossa fé para chegar a ser mais preciosa que o ouro. Qual é a qualidade da sua fé hoje? Você acha que você tem uma fé mais preciosa do que o ouro? Como que está a sua fé? Ou é a mesma fé de sempre, ou a fé que você já tinha, por exemplo? A nossa fé ela tem que estar sendo provada, purificada, melhorada, dia após dia. E o que é preciso que aconteça para que a fé chegue nesse ponto? Nós vamos ser provados. E essas provações muitas vezes nos entristecem, nos afligem. Ora, quem que gosta de passar pelo fogo? Aflige, dói, mas é para que a nossa fé tenha, meus irmãos, uma qualidade, se ache em louvor, se ache em honra, se ache em glória. Quando? Aqui no culto, aqui enquanto nós estamos cantando, estamos ouvindo uma palavra, ou enquanto estamos orando. Quando é para que a nossa fé chegue a esse ponto? Quando Jesus voltar, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando ele se revelar novamente, quando ele vier. Como vai estar a nossa fé até lá? Você acha que se você continuar com a fé que você tem hoje, você chega até o arrebatamento? Por conta das suas provações, das suas tribulações, das suas aflições, você acha que aguenta até lá se continuar com essa fé que você possui hoje? Qual é a qualidade da nossa fé? Porque nós percebemos, nós vemos, você vê, eu vejo, pessoas desfalecendo na esperança, na fé, quase todos os dias. Porque não se permitem ser gerados de novo, transformados pela palavra. Não permitem que o Senhor, quando prova, eles não permitem que todo aquele processo de provação termine. Que o objetivo de Deus é provar a fé. Por que eu preciso ter essa fé? Porque no final, o propósito dela é a salvação. Eu tenho que ter a minha fé provada, senão eu não permaneço no caminho, eu me perco. A fé é essencial para que eu chegue à salvação. Então é por isso que se você passa por algum sofrimento, alguma tristeza, alguma aflição, por conta de alguma provação, é Deus provando a sua fé.
para que ela seja purificada a ponto de se tornar mais preciosa do que o ouro, para que ela seja achada em louvor, em honra e glória quando Jesus voltar, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Agora nós precisamos andar em santificação, ou seja, nos separando constantemente. A palavra santo significa separado. Muitas vezes as pessoas acham que a palavra santo significa perfeito. Não. Perfeito só Jesus. A palavra santo significa separado. E ser separado é uma escolha. Se separar é uma escolha. O Espírito Santo só vai me santificar se eu decidir me separar. Não tem como eu querer viver a mesma vida que eu sempre levei e querer que o Espírito Santo vá lá me santificar. Eu decido, eu escolho. E se separar significa purificar. Por quê? Se eu me separo do mundo, eu sei que o mundo é mau. Eu sei que o mundo está no maligno, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que o mundo está contaminado. E o que é purificar? Tirar a contaminação, é limpar, é lavar. Então eu escolho me separar para que eu seja limpo, para que eu seja lavado, para que eu seja purificado. E como é que eu me purifico? Eu escolhi, eu saí porque eu não quero mais aquela influência na minha vida. Eu não quero mais viver daquela forma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a igreja, tenho que fazer uma campanha de oração, tenho que fazer uma campanha de jejum, tenho que orar de madrugada, eu tenho que me dedicar na obra do Senhor. Será que é isso que purifica a alma? Você acha que tudo isso purifica a alma? A Bíblia responde também. Como que eu consigo purificar a minha alma? O versículo 22 do capítulo 1 diz assim: purificando a vossa alma na... Ao quê? Quem é a verdade? E qual é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Então como é que eu purifico a minha alma? Obedecendo. Não tem outra forma. Por isso a nossa prática de fé, como eu falei, vir à igreja, orar, jejuar, nos dedicar à obra do Senhor. Tudo isso faz parte de um compromisso que temos. Mas tem muita gente fazendo isso sem purificar a alma. Tem muita gente pregando com a alma impura. Tem muita gente orando com impurezas. Tem muita gente que está apenas travestido de crentes. A alma continua com os mesmos desejos. A alma continua com as mesmas pretensões. O objetivo, muitas vezes, da pessoa não é mudar de vida. Tem pessoas que apenas trocam de religião. Saem de uma religião e vão para outra. Mas continua a mesma, sem transformação, sem mudança de vida, sem mudança de caráter, sem mudança de vontade, sem mudança dos desejos, dos propósitos. É a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, mas mudou de lugar apenas. É a obediência à verdade que nós conseguimos purificar a nossa alma. É a Cristo, é a obediência à verdade, é a obediência a Cristo, é a obediência à palavra. Isto é incondicional, é o único jeito. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, não adianta nós vivermos dentro da igreja se não estivermos dispostos a obedecer a palavra. Se não estivermos dispostos a obedecer a Cristo, será em vão, porque não há comunhão entre o puro e o impuro. Nós temos uma tendência muitas vezes a obedecer mais ao homem do que a Deus. Tem pessoas que se preocupam muitas vezes muito mais com o pensamento do pastor do que com a palavra de Deus. O que o pastor vai dizer? Se o pastor ficar sabendo, se o pastor vê isso aí. Temos a tendência de muitas vezes sermos mais obedientes aos nossos patrões do que a Deus. Muitas vezes obedecemos mais ao homem do que a Deus. Não nos preocupamos em viver na obediência à palavra. O que a palavra diz a respeito, o que Deus diz a respeito, o que o Senhor Jesus diz a respeito, eu tenho que me preocupar com isto e viver isso na minha vida, não abrir mão disso, porque é só assim que eu purifico a minha alma. Práticas, atitudes, as pessoas perguntando coisas para você, por exemplo, você pode fazer tal coisa, você pode ir em tal lugar, você pode praticar isto ou aquilo, sempre falando, geralmente, da igreja, não é assim? Mas lá na sua igreja você não pode.
A igreja proíbe, a igreja, as pessoas se preocupam com isso, porque são religiosas. Eles não se preocupam com o que a Bíblia diz a respeito. Por que não é bom praticar tal coisa? Por que não é bom fazer tal coisa? Por que não é bom frequentar determinado lugar? Por que não é bom ter certos tipos de comportamentos? O que a Bíblia diz? Aí eu vou obedecer à verdade. Eu vou purificar a minha alma na verdade. Ou seja, tudo que for impuro, tudo que me contamina, tudo que é tóxico para a minha vida com Deus, eu vou me afastando. Eu vou tomando a decisão que não quero mais. A partir disso é que o Espírito Santo, em pessoa, começa a me capacitar. Aí começa a santificação do Espírito em mim. Não se engane. Tem muitas pessoas se dizendo cheias do Espírito Santo, que de santo não tem nada. Porque o novo nascimento, ser gerado de novo, começa na alma. É a alma que é o alvo da transformação. É a alma que é o alvo da salvação por Cristo. É a alma que recebe o sangue de Jesus. É a alma que vai ser salva. A alma é o alvo do sacrifício de Jesus. Se não começar dali, é uma vida de fachada. Então se preocupe em conhecer a palavra de Deus por esse aspecto, porque é só nela que eu consigo me purificar. Por que tem que ler a Bíblia? Por que tem que meditar a Bíblia? Por que você tem que estar aprendendo a Bíblia? Por que tem que ir para a igreja, para o estudo bíblico? Por que tem que ler a palavra? Por que tem que ouvir a palavra? Por que tem que estudar a palavra? Porque é só nela que a gente se purifica. Quando ela me disser não, é não. Você nunca vai encontrar um meio termo na Bíblia. A Bíblia nunca vai deixar você em dúvida. Ela sempre vai dizer sim, sim, ou não, não. O que ela disser não no início, ela vai dizer não no final. O que ela disser sim no início, ela vai dizer sim no final. Ela tem uma direção, ela tem uma mensagem apenas. Então, como é que nós nos purificamos? Na obediência à verdade. Na obediência a Cristo, porque Ele disse, eu sou a verdade. A obediência à palavra, porque Ele disse, a palavra é a verdade. Porque no final das contas, Ele disse que era o verbo é a palavra. Jesus e a palavra são um, e ambos são a verdade. A verdade tão buscada, tão procurada pela humanidade, mas que não conseguem admitir que a Bíblia é a palavra de Deus e que por isso ela é a verdade. O ser humano não consegue admitir isso racionalmente, usando o seu próprio intelecto. É só para aquele que abre o seu coração e aí Deus dá a fé. Aí a visão muda, aí o conceito muda, aí a forma de ver muda. E Deus tira a cegueira do entendimento. Você tem alguma promessa? Deus já fez alguma promessa na sua vida? Para que temos promessas? Agora nós vamos aqui para a segunda epístola do apóstolo Pedro. Mas a mensagem continua a mesma. Ela é interligada. Os propósitos de Deus para nos fazer nascer de novo, para nos dar essa fé, para purificar a nossa alma pela sua palavra. É todo um processo que muitas vezes vai gerar algum tipo de provação, que por sua vez vai gerar algum tipo de tristeza, mas que no final é para que a nossa fé seja encontrada em glória, honra e louvor quando Jesus voltar. Para que temos promessas? O capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro diz assim no versículo 4. Eu leio o versículo 3 para o que antecede, o versículo 4 é uma continuação. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, falando de Jesus, pelas quais Ele, Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Veja que o que vem de Jesus é sempre precioso. Não é nada meia boca, não. É tudo refinado. A herança é incorruptível. A fé, ele prova até se tornar mais preciosa que o ouro. E as promessas são grandíssimas e preciosas. Nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas, pelas promessas, fiqueis, sejais, permaneceis no quê? Como? Participantes da qual? Da natureza humana. Então tem que mudar a natureza. Além de ele nos gerar de novo, nos dar uma nova natureza, ele ainda faz promessas para nos incentivar a permanecer firmes, perseverantes nessa nova natureza. Ele ainda faz promessas. Ora, por exemplo, há uma promessa para aquele que é gerado de novo, aquele que está agora com a natureza divina em si.
A promessa de receber uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Isso nos dá um incentivo ou não? Não nos faz perseverar para que permaneçamos nessa condição, na condição de estar dentro dos parâmetros, dos critérios exigidos pela palavra para que alcancemos essa herança? Para que essa promessa se cumpra em nós? É apenas uma promessa, né? Que está falando de promessas. Além de tudo, ele faz promessas, ele é bom e abençoador, como disse o salmista. Para que Deus faz promessas a você? Para que você permaneça, para que você fique com seus olhos focados no propósito, para que Ele te convença que vale a pena a permanecer, mesmo que seja provado, mesmo que tenha um período de tristeza e de tribulação na sua vida, não vale a pena desistir, persevera que é melhor, para que nós fiquemos participantes da natureza divina. Ainda o versículo 4 diz: havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Ou seja, saímos de lá, saímos daquela corrupção, agora estamos procurando estar no caminho da natureza divina para herdarmos a incorrupção. Porque a Bíblia diz que esse corpo mortal e corruptível se tornará num corpo imortal e incorruptível. Mas a concupiscência que há no mundo, que domina os nossos anseios, os nossos desejos, nossas vontades, na nossa natureza humana, caída, pecadora, ela continua se nós não escolhermos nos separar, se nós não atentarmos à palavra para obedecê-la como ela é, sem negociar com a palavra, sem procurar um meio de interpretar a palavra do jeito que a gente quer, para permanecer na condição em que a gente está. Porque muitos fazem isso. Se nós não tomarmos essa decisão, nós vamos continuar com a mesma esperança que tínhamos lá, não uma esperança viva. Nós não vamos ter uma mudança de nenhuma forma. Então nós temos que ser diligentes a partir disso, acrescentar em nós essas virtudes divinas, porque agora nossa natureza tem que ser divina. O apóstolo Paulo diz que Cristo habita em nós, que somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Isso é natureza divina em nós, para se sobrepor à nossa natureza humana, para suplantar as concupiscências da nossa natureza humana, para intimidar o nosso velho eu que quer sair da sepultura às vezes. Então ele continua dizendo aqui, e vós também. Olha a atitude, a responsabilidade que cabe a nós. Vós também. Ponde nisso. Nisto o quê? Nesse privilégio do fato de nós termos escapados, claro que não escapamos por nós mesmos, nós somos tirados da corrupção que há no mundo, dessa situação de agora sermos participantes da natureza divina. Nisto que agora temos essas promessas preciosas e grandíssimas. Nisto que, no fato de que agora temos o conhecimento que Ele nos deu a fé, daquele que nos chamou por sua glória e virtude, ponde nisto mesmo toda a diligência. Não deixa isso escapar. Ponde nisso mesmo agora todo o teu esforço, teu zelo. Acrescente a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Por que eu tenho que ser diligente nisso? Por que eu tenho que estar buscando isso? É uma pergunta que às vezes nos são feitas de outras formas, que pessoas usam outros termos. Por que eu tenho que estar tanto na igreja? Por que eu tenho que orar tanto? Por que eu tenho que ir para a igreja orar? Não é assim? Por que você tem que estar lá sempre? Ora, como é que você vai conseguir acrescentar essas virtudes na sua vida se você não parar um tempo do teu tempo para buscar essas coisas? Você consegue encontrar lá no setor do seu trabalho, lá você consegue encontrar fé, virtude, conhecimento em Cristo, temperança para te dar um equilíbrio, você consegue encontrar lá perseverança em Cristo. Lá é a fonte de você encontrar piedade para a sua vida, é lá que você consegue ser. É lá fora, lá nós vamos praticar tudo isso. Lá a gente pratica isso, a gente já tem que ter isso. Onde é que nós encontramos essas virtudes, se não em Deus? Isso vem de Deus. Por isso que nós temos que estar na casa do Papai Celestial, cultuando, orando, jejuando, congregando, meditando na palavra. E assim que somos diligentes a isso. Mas por que nós devemos ser diligentes? Sabe por quê? Agora é por quê. O versículo 8 diz: porque se em vós houver veja que não é só para haver, aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus.
Cristo? Como está o teu conhecimento do Senhor Jesus? O quanto você conhece Jesus? E vamos colocar esse conhecimento tanto teórico quanto na vida prática, na comunhão com Ele. Nós o conhecemos pelas Escrituras. É a Bíblia Sagrada que nos revela Jesus. Mas uma coisa é eu conhecer o que a Bíblia diz a respeito dele. Uma coisa é eu conhecer a história dele, a biografia dele, os 4 evangelhos. Outra coisa é eu conhecê-lo pessoalmente, eu ter conhecimento de Jesus. Há pessoas que nós conhecemos de vista, agora tem pessoas que nós conhecemos de contato, de convivência. Qual é o nível do nosso conhecimento de Jesus? Será que não há ainda muitas pessoas na casa do Senhor que passam anos dentro da igreja, que são ainda ociosos e estéreis no conhecimento de Jesus? Parece que não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus pelas práticas que têm. Às vezes nós questionamos, como é que a pessoa tem tal atitude? Parece que não conhece Jesus. Não pode ser. Alguém que conheça Jesus fazer tal coisa. Alguém que conheça Jesus falar tal coisa. Alguém que conheça Jesus pensar tal coisa. Não é possível. Não é possível. Porque muitas vezes estão na casa do Senhor e não se permitem nascer de novo e não chegam na purificação da alma, porque não tem disposição em obedecer a palavra do Senhor. Não tem disposição em de obedecer a verdade, que é a única coisa que pode purificar a nossa alma. Porque devemos ser diligentes em acrescentar essas virtudes divinas em nós, para nós não ficarmos ociosos e estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. E agora eu encerro falando algo que ainda vai trazer a nós um despertamento maior, que está no versículo 9. Continua o versículo 9. Porque eu tenho que ser diligente em acrescentar virtudes divinas em mim, porque aquele em quem não há estas coisas é a Bíblia, né, meus irmãos? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra do Senhor lá na sua casa? Como está o teu contato com a Bíblia? Olha quantas coisas. Falamos aqui meia dúzia de versículos. A gente vem aqui, a gente fala 1 hora, usa 5, 6 versículos. E tem tantas coisas que nos esclarecem. Então nós temos que viver mais perto da palavra o possível. Olha, se eu não tiver essas coisas em mim, eu sou cego, eu não estou vendo. E se eu não estou vendo, como que eu vou tomar uma decisão? Eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho decisões a tomar, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos. Como que eu vou tomar decisões na minha vida se eu não enxergo? Além de ser ocioso e estéril no conhecimento de Jesus, ainda sou cego, nada vendo ao longe. E uma coisa que me preocupa muito é o que encerra o versículo 9. Havendo-se esquecido da purificação dos seus atuais pecados. E a igreja atual? Responde aí no seu coração, de uma forma geral, a igreja atual. Você acha que a igreja atual está preocupada com os pecados antigos? Quando fala antigos pecados, está falando, obviamente, de práticas que não foram arrependidas, que não houve arrependimento, que as pessoas praticaram, erraram. Estou falando de crente, de igreja. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui não está falando da vida que você levava lá no mundo. A partir do instante que você veio para Cristo, você é nova criatura, os seus pecados foram apagados. Aqui está falando de pecados depois que veio para Cristo. Que a gente é tão mal acostumado que acha que só porque eu estou entrando na igreja, estou vindo para um culto, Jesus já está me perdoando. Tem muitas pessoas carregando antigos pecados em sua vida, ainda não purificaram a sua alma. O apóstolo Paulo disse no presente, a palavra da Santa Ceia. Por isso há. Ele não disse que haverá. Ele disse, por isso há no meio de vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Era uma realidade atual da igreja de Corinto. E será, meus irmãos, que muitas vezes não estamos também sofrendo desse mal, fazendo de Deus um servo? Deus, eu sei que eu errei, eu pequei lá, tal e coisa, mas eu estou aqui na tua casa agora, me traz aí um banho, eu quero uma sauna, traz um shampoo sem sal, não prejudicar os cabelos, e um hidratante, aí tem algum óleo de óleo de peroba, né, para passar na cara de pau, né? E, se possível, uma massagem nas costas. Não é assim que as pessoas vêm para a igreja, meus irmãos? Pecador, e quer sentar no salão de beleza, quer ter um dia de princesa, sem arrependimento, sem tristeza pelo pecado, sem remorso, sem pensar que feriu a Deus, que entristeceu o Salvador, que extinguiu o Espírito Santo. Antigos pecados
não arrependidos serão cobrados. Porque para Deus o tempo não passa. O meu antigo pecado, que eu não me arrependi, é atual para Deus. É como se tivesse pecado agora. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Hoje eu só quis trazer uma breve meditação. Umas perguntinhas e umas respostinhas. Para a gente melhorar, para a gente não brincar, para a gente cuidar com o que está sendo pregado hoje, para a gente cuidar com os cânticos atuais, cuidado com as mensagens cantadas, cuidado com as mensagens pregadas. Não ouça tudo, não aceite tudo. Tem que passar pelo crivo da palavra, tem que passar pelo crivo da verdade, senão não tem purificação, não tem transformação, não tem libertação. Pecados acumulados que não estão resolvidos, não estão arrependidos, se tornam vícios, se tornam reincidentes, e o inimigo tem legalidade para prevalecer. Mas as pessoas querem que o pastor tenha autoridade, que o pastor tenha unção, que o pregador seja o cara, que o cantor venha e faça chover fogo de cima para baixo, de baixo para cima, que quem está falando seja alguém para mudar a história, e a pessoa ali só sentada, tá, massageia meus pés. Agora um cafunézinho. Não quer mudança de vida, não. Não quer transformação, não. Estão brincando. Não é assim, meus irmãos. Encontro com a palavra é confronto com o nosso eu. Todas as vezes que nós nos encontrarmos com a palavra não confrontar o nosso eu, nós não estamos lendo ela direito. Pode ter certeza disso. Se todas as vezes que você parar e ler a Bíblia e ela não confrontar você, você não está lendo ela direito. Então que Deus nos dê cada vez mais da sua graça, do seu espírito, do seu entendimento, do temor do Senhor em nós, que é o princípio do saber, para andarmos de forma diligente, porque no final o que nos importa, capítulo 1, versículo 9 da primeira epístola de Pedro, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Temos que chegar lá. É um grande desafio, é uma grande missão, mas o Senhor disse que nele nós somos mais do que vencedores. Fique firme com Jesus, fique firme na palavra, leia a Bíblia, medite na palavra em todo o tempo, não permita-se desleixar na sua vida de diligência, ponde nisto mesmo toda a diligência, se esforce, zele por isso, para alcançar isso, porque senão você vai se tornar estéril, ocioso e cego, e vai viver tão cego no entendimento que vai se esquecer até de que tem pecados que ainda nem arrependidos foram. Isso lá no final vai pesar muito na balança. A santa balança do Senhor, que não tem dois pesos e não tem duas medidas. Que Deus nos ajude a chegar lá em nome de Jesus.